Pessoal, ligado no canal, seja muito bem-vindo ao nosso estudo de hoje. Hoje, que é o penúltimo dia, nossa lição 7, alguém especial. Então, já não perca tempo, fica aquele recado bem dado. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like, siga o nosso Instagram, comente. Vamos lá para o nosso estudo de hoje. Quinta-feira, dia 13 de fevereiro, dia nossa panorâmica, dia de abrirmos e ampliarmos o nosso livro O Libertador, de Ellen White. Os capítulos da semana de hoje também é o capítulo 10 e o capítulo 11. Capítulo 10, A Voz no Deserto, sobre João Batista, e também capítulo 11, O Batismo de Jesus. Está no livro Libertador. Se você tem, leia, e se você não tem, procure, porque esse livro aqui fala sobre toda a vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição de Jesus Cristo. E hoje vamos falar sobre João Batista. Vamos falar que João Batista era um garoto da roça. Sim, você não ouviu errado. Ele é um garoto do campo, ele foi criado fora da cidade. Ao contrário de Jesus, porque Jesus foi criado na cidade. João Batista não, João Batista foi criado no campo. Mas por que João Batista foi criado no campo? É o que vamos aprender hoje. Vamos estar a nossa pergunta aqui, ó. Por que você acha que Deus preferiu que João Batista fosse criado dessa maneira? Nós não sabemos. Para mim, acho que a Bíblia não descreve muito bem porque escolheu colocar João Batista no campo. Mas eu tenho minhas hipóteses. Eu acho que Deus tem escolhido isso para que o seu modo de se vestir, o seu modo de se alimentar, o seu modo de falar e a sua simplicidade, porque a Bíblia deixa bem claro que João Batista era muito simples. E podemos saber muito bem disso, né? E também o ótimo exemplo que ele tem, porque João Batista era um grande exemplo para todas as pessoas que queriam fazer alguma coisa relacionada a Jesus, mas que não conseguiam. Mas João Batista não. João Batista, como está no livro de Isaías, né? Ele foi a voz que clamou no deserto. Ele não tinha medo de ir para lá e gritar e falar mal dos fariseus e saduceus, né? Ele mesmo disse que eles queriam matar, junto com o jugo romano, ele ia matar o próprio João Batista. Ou seja, ele não tinha medo de falar, ele ia logo ao ponto. Ele falava a verdade e não tinha medo do que falava. Esse era o João Batista. Então, acho que isso tudo foi influenciado por ter nascido no campo. Talvez tenha influenciado. Segunda pergunta. Como a educação simples de João o ajudava a reconhecer o pecado? Para mim, eu posso pegar tipo uma ilustração, tipo uma flor. Uma flor, ela nasce, né? Ela é muito bonita, mas chega um tempo, ela morre. E talvez, eu pego essa ilustração, né? Muito conhecida na Bíblia, né? Lá no de Jonas, né? Falar sobre essa flor. Mas eu peguei esse exemplo. Mas pega o exemplo. Você olha para a natureza, ela fica bela, né? As árvores, os animais são muito belos. Mas um dia chega o fim. O ciclo termina. E aí você vê a mão do pecado agindo. Porque o pecado, ela é a transgressão na lei de Deus. Ou seja, é ao contrário de Deus. Deus fez tudo perfeito. Mas o pecado veio e destruiu quase tudo, né? Então, talvez isso tenha influenciado no modo de ver de João Batista sobre o pecado. Sobre essa educação simples que João Batista teve. Então, isso foi muito interessante. João Batista nasceu na roça, né? No campo. Talvez um fazendeiro, né? Quem sabe. Nós sabemos os detalhes aí sobre o crescimento de João Batista. João Batista, ele cresceu lá, né, no campo. Mas de vez em quando ele ia para a cidade para ver o que estava acontecendo lá fora do seu ponto de vista, né? Para dentro. E agora imagine você lá na hora do batismo, né? Você encontrar alguém que você já profetizou muitas e muitas vezes, que é sobre o Messias, né? E que você mesmo batiza, sendo que não era isso realmente que era para fazer, né? O certo é o próprio Jesus batizar João. Ou seja, é igual como está escada aqui, ó.
Imagine você encontrar-se com alguém de quem apenas tinha ouvido falar. João Batista e Jesus eram primos, mas eles nunca tinham se visto. Olha só isso. E agora imagine você se encontrar ali com praticamente o melhor momento da sua vida, que é o momento que você se encontra com Jesus e ainda por cima o batiza e aparece com um pombo e uma voz dizendo para o próprio Jesus: meu filho, a quem me compraz. Olha só. Muito lindo mesmo. Muito lindo. E com isso aí vamos para o nosso comentário de Ellen White. O Ellen White, na página 51 do livro O Libertador, diz o seguinte: e o menino crescia, se fortalecia em espírito e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. Deus havia chamado o filho de Zacarias para a maior obra já confiada aos seres humanos. O Espírito de Deus estaria com ele se obedecesse às instruções do anjo. E João Batista obedeceu todas as instruções, junto com Isabel, sua mãe, e Zacarias, seu pai. Eles obedeceram muito bem o que estava dizendo o anjo. E aí foi cumprida com essa profecia sobre João Batista, que foi uma das pessoas mais importantes ali daquele momento e da história da humanidade também. Porque ele foi o arauto pessoal do Messias. Ele que preparou o caminho para que Jesus viesse. E esse foi o estudo de hoje. Aprendemos que João Batista nasceu e cresceu no deserto, um homem da roça, um homem que fortalecia sua mente no campo. E com isso aí vamos para a nossa oração de hoje. Senhor, agradeço mais conteúdo. Obrigado por ter nos aprendido mais sobre João. João foi uma pessoa diferente das outras que nasceram no campo. Peço e agradeço a Jesus. Amém.